Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Galera, eu resolvi trazer aqui pro canal um vídeo de Dragon Ball AF. Espero que gostem. Então, galera, a nossa história começa exatamente no planeta do Freeza, número 79. A gente entrando dentro desse planeta, a gente pode ver toda a riqueza que o Freeza tinha. Mas lá dentro desse planeta, em algum lugar, algumas máquinas começaram a apitar. Rapidamente, um dos soldados de Freeza diz: "Este sinal pode ser..." Rapidamente ele pega o interfone e diz: "Esta é uma mensagem urgente a todas as tropas. O Sr. Aize está pronto para nascer." Repito, o Sr. Aize está nascendo. Então ele pedia para que qualquer tropa que estivesse ali nas proximidades se apresentasse. Então a gente podia ver uma espécie de cápsula se abrindo e o filho de Freeza caminhando. Esse que vocês estão vendo é o grande Sr. Aize, filho de Freeza. Então alguns soldados de Freeza diziam: "Parabéns pelo seu nascimento, Sr. Aize." E ficaram surpresos da maneira que ele conseguiu descongelar depois de tantos anos. Mas ele, vendo toda essa situação, ele diz: "Aize? Isso é um nome?" Então um dos subordinados de Freeza acaba dizendo o seguinte: "Sim, senhor, o seu falecido pai que ele deu." Então esse subordinado, digamos assim, com um pouquinho de medo, ele já fica assim: "Se você precisar, é só falar que eu faço." Então ele diz o seguinte: "Tudo bem, eu quero lutar com um oponente forte." Então Aize acaba dizendo: "Eu quero soltar todo o meu poder que preservei durante esses longos anos intacto." Então ele não poderia ficar perdendo tempo à toa. Então o subordinado, entendendo todo o recado do Sr. Aize, ele dizia: "Entendido, eu levarei imediatamente para um planeta com adversários fortes." Então, já que eles estavam indo para um planeta com guerreiros extremamente poderosos, ele pediu uma bebida fria. Mas enquanto ele estava ali se refrescando, o universo inteiro estava pronto de enfrentar um inimigo tão poderoso, nunca antes visto em lugar algum. Até agora, Goku e seus amigos enfrentaram vários adversários poderosos que continuavam a crescer. Eles então, finalmente derrotou o seu maior inimigo, os dragões malignos, após uma batalha longa e cansativa. 3 anos tinham se passado depois daquela batalha feroz, e alguém estava saindo da casa da Tite, enquanto a própria Tite pedia para essa pessoa tomar cuidado com os aviões. E essa pessoa era a Pan, que agora tinha 16 anos de idade e está frequentando a escola de Westin City. Enquanto ela está ali voando pela redondeza, ela acaba encontrando uma cidade. Então ela resolve descer, mas rapidamente ela percebe que algo de estranho está acontecendo naquela cidade, até porque um banco estava sendo assaltado naquele exato momento. Então a gente escutava uma gangue dizendo para a polícia não se aproximar. E essa gangue é conhecida como a gangue do Pilaf. O Pilaf acaba dizendo: "Por que a gente tem que se render? A gente não tem que fazer isso." Mas a Pan aparece naquele momento para interromper tudo e diz: "Ei, vocês estão presos, abaixem suas armas e rendam-se, pacificamente de preferência. Se vocês resistirem, então vão ter o que merece." Nesse momento a cidade ia à loucura e dizia: "É a Pan, então tudo vai dar certo. Aguente firme, Pan." Então a Pan, com o passar do tempo, ela tinha se tornado uma espécie de heroína pela sua cidade, digamos assim. Mas voltando a falar sobre a Pan, ela dizia o seguinte: "Preste atenção, olhem para vocês mesmos, querem se machucar?" E após ela dizer isso, ela não perdoa e parte para cima da gangue do Pilaf, dando diversos ataques, vários golpes, sem perdão algum. E digamos que foi uma batalha fácil, né? Até porque a gangue do Pilaf. Rapidamente um dos membros levanta uma bandeirinha branca e diz: "Está tudo bem, eu me rendo." Então a Pan, indignada, ela diz: "Você deveria ter feito isso desde o começo, não acha?" Então os policiais prendem a gangue do Pilaf e agradecem a Pan por toda a ajuda. Mas rapidamente ela lembra que ela precisa ir para a escola, desse jeito ela vai se atrasar. Então ela se despede dos policiais e finalmente acaba chegando na escola Westin City. Já dentro da escola, a Pan ao lado de sua amiga começam a conversar. Então essa amiga da Pan acaba dizendo que ela é muito legal em tudo que faz, mas
mas a Pan fica sem entender. Mas logo em seguida ela acaba dizendo que a Pan deveria ser mais popular, mas rapidamente a Pan fica irritada e prefere mudar de assunto. Parece que a Pan não gosta de ser famosa, mas a amiga dela acaba dizendo: bem, o seu avô é o mais forte do mundo. Então a Pan, digamos assim, que fica meio que sem jeito e diz que provavelmente existem pessoas mais poderosas que o seu avô. Mas nesse momento que eles estavam falando sobre o Mr. Satan, uns colegas ali da classe ouvem aquela conversa e diz: falando no Sr. Hércules, o Mr. Satan, é verdade que ele decidiu recentemente sobre o seu sucessor? Então a Pan acaba dizendo que sim, é o Papai Man. Então essa amiga da Pan que está conversando com ela desde o começo acaba dizendo o seguinte: eu ouvi dizer que era uma pessoa desconhecida chamada The Ubi. Então ela responde: sim, é o Papai Man. Então a amiga dela fica sem entender: é sério? Você não tá de brincadeira não? Então nesse momento a gente muda de cenário, até porque nós entramos no torneio de artes marciais, aonde o Papai Man, o Ubi, está enfrentando um inimigo e ele consegue derrotar esse inimigo apenas com um golpe. Foi o suficiente para o adversário não aguentar e cair. Nesse momento, o juiz já carequinha do torneio de artes marciais acaba dizendo o seguinte: o concorrente campeão BF foi incapaz de lutar contra o seu adversário, assim o nosso participante Papai Man é o campeão. Nesse momento a arquibancada foi a loucura, e também o Mr. Satan, é claro. Então o Mr. Satan ali se aproximando do Ubi dizia: Hércules, você ganhou, você ganhou. Ou seja, aquele momento era um momento perfeito para ele pedir a atenção de todo o público que estava presente, pois naquele momento ele estava anunciando a sua aposentadoria. Então o Ubi coloca a mão em sua máscara e resolve mostrar a sua face. Aquele, como foi dito pela amiga da Bulma, é o Ubi. Agora ele mostrando toda a sua cara para a cidade, Satan naquele exato momento estava anunciando Papai Man como seu novo sucessor. E o Mr. Satan dizia o seguinte: agora eu tenho toda a confiança nele, sabendo que ele pode definitivamente proteger todo mundo de agora em diante. Todos vocês viram o poder de Ubi nesse torneio de artes marciais. Obrigado por terem me apoiado durante tanto tempo. E o Mr. Satan ali agradecia a todo mundo que estava presente no palco. E quando ele dá esse discurso, a plateia vai à loucura. O homem mais forte do mundo estava se aposentando. Então o Ubi pega o microfone e diz o seguinte: eu vou fazer o meu melhor para me tornar um magnífico artista de artes marciais, como o Mr. Satan. A todos que estão no palco, permite-me apresentar. O meu nome é Ubi. E com isso o torneio de artes marciais estava concluído. O Ubi agora é o sucessor de Mr. Satan. Então agora vamos mudar de cenário e vamos para um planeta, digamos assim, um pouquinho diferente. E lá estava o Sr. Aizen colocando o terror, e ele só dizia: fraco, fraco, muito fraco. Esses adversários no qual os subordinados de Aizen levou ele não era nada além de seres fracos. Então ele dizia o seguinte: assim não serei capaz de lutar com todo o poder que eu tenho. Todos aqueles insetos morriam só do Aizen encostar. Então ele, indignado, ele dizia: eu não posso aguentar isso por mais tempo. Enquanto o subordinado de Aizen estava como? Completamente em choque. Dizia: por favor, se acalme. Os caras estavam como? Desesperado, com medo do pior, se é que vocês me entendem. Mas ele, pensando bem, ele lembrou de um Saiyajin, até porque não tem como esquecê-lo, que acabou derrotando o Freeza. E ele é chamado de Goku. Então ele diz para o Aizen que ele deve ter uma resistência ali para lutar junto com ele. Então ele abaixa sua cabeça e já começa a refletir na vida e diz: então foi um Saiyajin que derrotou o meu pai? Então ele, conversando com esse subordinado, ele diz o seguinte: parece interessante, que planeta que ele se encontra? Então ele pede para o Aizen aguardar um minutinho que ele vai dar uma procurada. E é claro que ele pediu por favor, né? Então ele, verificando ali o seu scouter e tudo mais, ele acaba encontrando a localização do Goku, que se encontra em um planeta chamado Terra. O Aizen fica tipo: Terra, interessante, então vamos lá. Então ele acaba dizendo que eles vão para esse planeta imediatamente. Mas nesse momento vamos mudar de cenário e vamos para a Corporação Cápsula. E lá dentro é claro que a gente vai encontrar o Vegeta. Com o seu treinamento intenso e muita dedicação, ele acaba atingindo a sua transformação em Super Saiyajin 3. Então dentro da Corporação Cápsula ele vai testando o seu novo nível de
de poder. E parece que ele está gostando tanto da sua força e velocidade. Agora que ele está apto com a transformação em Super Saiyajin 3, as coisas não parecem ser tão fáceis assim para ele conseguir o Super Saiyajin 4. E para ele se transformar em Super Saiyajin 4, ele vai precisar que sua cauda renasça ou daqueles raios, mas ele segura uma cápsula e diz: realmente tenho que depender disso? Então ele tem aquela cápsula onde pode ajudar ele a se transformar em Super Saiyajin 4, mas logo depois ele acaba dizendo: bom, importante que eu vou ficar ainda mais forte. O Kakaroto definitivamente deve estar pensando a mesma coisa que o Vegeta, ficarem mais poderosos. E já que nós estamos falando em ficar mais fortes, a gente pode ver tanto a Bulma quanto a Tite. Então a gente pode ver que o desejo ali da Bulma é que o Vegeta parasse com essa fissura de ficar poderoso. Quanto tempo o Saiyajin tem que lutar até que eles fiquem totalmente satisfeitos? Até porque o Vegeta tem quase 60 anos. Então a Tite acaba dizendo que o Vegeta vai ser assim até morrer, e o Goku provavelmente deve estar treinando em algum lugar. Mas nesse momento vamos em outro cômodo da mansão da Bulma. Lá a gente pode ver a Bra, e ela vê que seu papai está treinando novamente. Só que ela percebe que seu pai está fedendo pra dedéu. E o Vegeta, ouvindo essas palavras de sua filha, ele não gosta muito não. Mas enfim, agora vamos mudar de cenário e vamos para a cidade. Pois em um banco a gente pode ver o Goten ali relaxando tranquilamente, até que chega o Trunks e encontra o Goten. E ele acaba dizendo o seguinte: até que fim te encontrei, o que você está fazendo aqui? Então ele acaba dizendo que agora ele é o presidente da empresa, ou seja, ele agora é o chefe de Goten. Então o Goten acaba dizendo: cara, relaxa, estou fazendo uma pausa aqui, não me enche o saco. Então o Trunks diz: cara, você nunca muda, você é muito preguiçoso. Então a gente acaba sabendo de uma história bem legalzinho, pois o Trunks acaba dizendo o seguinte: não se esqueça que graças a mim você conseguiu se casar. Se você não tomar o seu trabalho a sério, eu vou ter que despedir você. Então a gente pode ver uma pequena história, onde o Goten pediu ao pai da sua futura namorada em casamento. E o pai dessa menina só ia aprovar esse casamento se o Goten trabalhasse em uma empresa grande. Então o Goten, que não é bobo nem nada, foi atrás do Trunks arrumar um emprego na Corporação Cápsula, já que agora ele é o presidente. Mas nesse momento que eles estão conversando, o Vegeta sente um Ki monstruoso, o Ki gigantesco. E não foi só ele, o Goten e o Trunks também sentem esse Ki. E é claro que o Obi e a Pan sentem um Ki. Era o Aizen se aproximando do planeta Terra. Então a gente pode ver a nave dele em altíssima velocidade se aproximando cada vez mais do planeta Terra. E lá dentro a gente também pode ver que ele estava muito ansioso para conhecer o Goku, para ver se ele era capaz mesmo de diverti-lo. Então nesse momento a gente vê o Gohan. O Gohan está indo em direção a essa nave. Em sua mente ele perguntava: não pode ser, eu estou tendo um pressentimento ruim. Mas enquanto isso, a nave do Sr. Aizen se aproximava mais do planeta Terra. E era isso que os subordinados de Aizen dizia. Então em terra firme, o Vegeta dizia o seguinte: eles devem estar caindo por aqui. Enquanto o Vegeta estava preocupado com a localização desse guerreiro, a Pan acaba chegando aonde o Vegeta e a galerinha tudo está. O Gohan chega também aonde essa nave está indo em direção. Mas quando o Gohan chegou, o Vegeta dá um grito: eles estão aqui! E quando todo mundo olha para cima, era a nave de Frieza. Então finalmente ele aterriza em terra firme. Ninguém ali acreditava, era a nave de Frieza. E perguntavam: será que o Frieza está vivo? Como assim? Mas o Vegeta já via que era algo diferente, pois o Ki era muito maior do que o do Frieza. Então quando o Aizen finalmente sai da nave, ele diz: então esta é a Terra? Até que não é ruim. Então ele olha para trás e diz para todos os seus subordinados encontrarem um Goku imediatamente. Mas antes deles fazerem isso, um dos subordinados percebe que há 6 pessoas se aproximando naquele momento da nave de Aizen. E essas pessoas eram Gohan, Trunks, Vegeta e companhia. Então Aizen diz: quem são vocês? Aí o Vegeta diz: esse aqui é o meu território, você que tem que dizer quem é você. Então um dos subordinados de Frieza percebe que o Vegeta é aquele ser que traiu o próprio Frieza muito tempo atrás.
Então ele, olhando para o Freeza, ele diz o seguinte: é melhor se afastar e se preparar para o pior, pois esse é o filho de Freeza, Aizen. O Gohan fica sem entender, como assim, filho de Freeza? Então o Aizen acaba dizendo o seguinte: eu vim aqui especialmente para matar um homem chamado Goku, aquele que matou o meu pai. O Vegeta rapidamente diz o seguinte: então você quer vingança? Não me faça rir. E nesse momento, o Vegeta acaba se transformando em Super Saiyajin 3. E quando ele se transforma, meus amigos, ele diz o seguinte: você está pronto? E ele responde: sempre que você quiser. Então o Vegeta parte para cima de Aizen e a gente pode ver uma batalha intensa, aonde o Vegeta, ao primeiro momento, mesmo usando o seu Super Saiyajin 3, não se dá bem. E a gente pode ver que literalmente ele não se dá bem nessa batalha. Então ele para a luta e diz o seguinte: magnífico, você está cada vez maior para mim. Eu nunca enfrentei um adversário tão forte. Ou seja, zombando de Vegeta e o seu Super Saiyajin 3. O Vegeta naquele momento só podia admirar o poder de Aizen e não tinha nenhuma comparação com o poder de Freeza. Então nesse momento a gente vê o Gohan e o Piccolo falando em sua mente: você pode me ouvir? Então o Piccolo acaba informando que está conversando com o Gohan através de telepatia, antes que o Aizen acabe eliminando ele, e ele precisa falar algo que o Freeza acabou falando pra ele, algo terrível, e era sobre a sua família, que vem do planeta Inverno. E o nascimento da família do Freeza acaba ocorrendo no período da gelada, e quanto mais tempo eles demoram para se descongelar, maior será o nível de poder que esse guerreiro terá. Então, se ele não se engana, Freeza naquela época durou apenas 5 anos para se descongelar, enquanto seu pai, o Rei Cold, demorou 6 anos. Assim que funciona o nascimento da família Freeza. E o Aizen demorou nada mais e nada menos do que 50 anos para se descongelar. Então, meus amigos, imagine o nível de poder do Aizen. E ele dizia o seguinte: então que tal me surpreender um pouquinho mais com seus poderes? Ele está brincando com o Vegeta e o seu Super Saiyajin 3. Aonde está o Goku nesse exato momento? Hoje vocês vão me conhecer, vão sentir até o chão tremer, até os mais fortes irão ver quando o céu